Gravando. Boa noite! E olha só, já estamos em 2025, doutora Cristiane! E a gente volta com o Repeteco, essa maravilhosa que já participou do Pode Escutar, Pode Falar, essa minha linda amiga, doutora Cristiane Menezes, fonoaudióloga, uma das que eu mais me espelho e que eu realmente admiro muito. Obrigada por mais uma vez e de iniciar esse ano maravilhoso, né, aqui comigo no nosso podcast. Eu que agradeço, muito obrigada e que seja um ano de muitas surpresas boas, né? Que Amém. traga muita felicidade pra gente, notícias boas, é isso que a gente precisa. Amém. A gente deixou gravado esse episódio, mas a gente sabe que já está passando aqui no teu ano novo e a gente quer desejar novamente um ano repleto de saúde, de conquistas, de realizações e que naquele último episódio com a doutora Marília, que eu coloquei lá, que é para você ficar reflexivo e colocar as suas metas, que você realmente deixe ali como um grande objetivo suas metas e que você as alcance durante esse novo ano aí de 2025. Viu? E mais uma vez te agradecer, né, por estar aqui com a gente, por estar com no nosso Pode Escutar. E aí eu já sempre te falo o seguinte: já se inscreveu no canal, já começa a compartilhar esse aviãozinho aí, porque vem muita coisa boa. Esse tema, doutora Cristiane, já foi pedido por muitas mães durante o ano, né, de 2024, para falar dessa dúvida que eu acho que paira na cabecinha de toda mãe, de toda criança que está ali, né, começando a falar, já está falando bastante, já está com 3 anos de idade, mas começa, né, com aquela gagueira e todo mundo fala, é normal, não é normal? A gente vai entender nesse episódio com a expert no assunto, a doutora Cristiane Menezes, porque eu sei que é um assunto relevante, interessante, importante de você, mamãe e papai, já ficar ciente sobre o que é a gagueira, o que é essa disfluência, né? E se vai fazer sentido para você, certeza que vai fazer sentido para muitas mamães e papais, então por isso que eu te peço para começar a compartilhar, já deixa seu like aqui e se tiver alguma pergunta que possivelmente eu possa não fazer durante essa noite, né, para a doutora Cristiane, eu tenho certeza que você pode escrever sua pergunta e eu envio para a doutora Cristiane e assim que ela me responder, nós enviaremos a resposta para você também. Mas já estamos muito felizes com a tua audiência, com a tua participação e eu espero que esse ano seja ainda melhor em relação a esse nosso empoderamento da teoria que toda mamãe, papai, cuidador, profissional da área da saúde precisa. O nosso intuito aqui no Pode Escutar é este. E apesar de você já ter vindo aqui, doutora Cristiane, eu preciso novamente lhe apresentar para todos os nossos convidados. A doutora Cristiane, ela é fonoaudióloga há mais de 23 anos, com especialização em linguagem e saúde pública, mestre em neurociências e em biologia celular e uma larga experiência no âmbito educacional. Há 20 anos na docência, foi minha professora. Eu tinha que colocar isso aqui, porque eu tinha que colocar. Precisava. Precisava, né? Foi minha professora linda, maravilhosa, do ensino superior e há 14 anos na educação especial no Estado. Curso intensivo em dislexia e transtorno de aprendizagem. Inclusive, é minha vizinha de clínica, fica ali no Evolution também, né? E ela Exatamente. tem uma clínica que fala só sobre distúrbio de aprendizagem, que inclusive foi o nosso tema, né? O nosso Da primeiro outra tema vez. aqui no Pode Escutar. Como é o nome da clínica? Clínica da aprendizagem. Clínica da Aprendizagem, olha lá. Clínica da Aprendizagem. Com certificação internacional pela International Dyslexia Association. Muito bom, hein, doutora Cristiane? Parabéns. Eu sei que você não tem só essa faculdade de fonoaudiologia, você também é formada em outra faculdade, não é isso? É Olha isso, que maravilha, eu doutora acho tão Ive. chique quem é formado em duas faculdades. Você é Também formada sou em quê? sou Advogada. advogada e me especializei no direito médico e proteção jurídica à saúde, Olha por já só. estar na área, no ramo, né? Então, a gente tentou aliar e fazer as coisas darem certo juntas. Maravilhoso. Não, ai, chiquérrima, minha amiga. Chiquérrima, bem-vinda de Ô, amiga, eu que volta. agradeço. Bem-vinda. Muito bom ter Agradeço, você fiquei aqui. muito feliz do interesse de todos no tema. É verdade. E assim, diariamente, não só como sugestão do tema aqui para o nosso podcast, mas muitas mães, por saberem que eu sou fonoaudióloga, né? E sempre me perguntam, né, Izzy, o meu filho ele tem 2 anos e meio, ele tá com 3 anos, tá com 4 anos, que geralmente é essa faixa etária. Exatamente.
sempre me perguntam, tá gaguejando, é normal? É normal? E, né, eu falo sempre o que eu, ali, en passant, né, sei sobre o assunto. Então, eu tenho que trazer uma expert realmente, né, que fale melhor ainda sobre isso e tire as dúvidas das mamães. Eu fiz aqui um roteiro de perguntas, que é para eu não esquecer as perguntas que vocês me mandaram e as perguntas que eu sei que pairam aí na cabecinha de muitos pais, de muitas mamães também. Então, vamos lá. Antes da gente começar, doutora Cristiane, é claro que a gente vai iniciar aqui, né, o nosso podcast, sempre agradecendo também aos nossos parceiros, aos nossos patrocinadores, que estiveram com a gente no ano de 2024 e que eu tenho certeza que continuarão conosco aqui no ano de 2025 também, né? Mas que acreditaram, que acreditam, né, no nosso projeto, porque eu falo que é um projeto que eu e o Cauê a gente faz com muita dedicação, né? Que é o editor, né, aqui do podcast, muita dedicação, muito afinco. A gente de fato pensa em cada profissional para vir aqui discutir um assunto tão relevante, né, para o nosso público, que o maior é materno, né, paterno, são de cuidadores, são de pessoas que trabalham na área da pediatria, né, e que a gente realmente leva mais informação acerca desse desenvolvimento infantil como um todo, em diversas especialidades que a gente já trouxe aqui. Né? Mas sempre fazendo isso com muito carinho mesmo e dedicação. E a gente tem parceiros e patrocinadores que acreditam nesse nosso projeto, que nos deixa realmente muito felizes e impulsionados a continuar, inclusive, a exercer esse nosso papel de host, de editor, né? De apresentação aqui no podcast, e nos deixa realmente muito felizes e empoderados, impulsionados por vocês que acreditam nesse projeto também. Muitíssimo obrigada. Inclusive, estamos hoje, né, iniciando o nosso ano aqui com esse novo parceiro, que é a Plié. Gente, quem não conhece a mulher que é mamãe, né, não tem como não ter comprado ainda na Plié. Até porque eu falo que a Plié já tem, né, desde os anos 2000, mas ela tem essa missão de nos deixar mais lindas e confortáveis, porque ela dá aquela pressão ali necessária. Eu, depois que eu tive meus filhos, né, que a gente sabe que a gente precisa, né, ali de uma cinta, de uma modelação, né, de uma modelagem melhor ali, e a gente sabe que lá conforto, qualidade, a gente tem na Plié. E ela tem ali já tá no Shopping Boulevard, ali no segundo piso do Shopping Boulevard, né, pertinho da gente, mas ela também tem atendimento ali pelo Instagram, tem o WhatsApp deles também, né, e ela tem como uma compra única, um guide shop, né, que é pioneiro aqui no país. Então você já tem esse guide shop ali também exclusivo da Plié para fazer as suas compras e as suas escolhas também. Então, mulherada, e a gente sabe que 90% do nosso público aqui no Pode Escutar são de mulheres e mamães, a gente sabe que precisa desse conforto e dessa qualidade para nos deixar, né, alinhadas. Eu falo assim, ó, para nos deixar alinhadas com as lingeries para todos os biotipos a gente encontra na Plié. Então, olha só o slogan, né? Respeito às curvas. Interessantíssimo e importantíssimo a gente relembrar que cada corpo tem uma necessidade diferente, e que bom a gente contar com a Plié para suprir a necessidade de todos eles. Obrigada pela tua parceria, obrigada pelo esse início dessa parceria aqui no nosso Pode Escutar, Pode Falar. E eu sempre falo, eu só falo do que eu conheço, do que eu compro, do que eu consumo, porque eu tenho prioridade para falar. E a Plié não seria diferente. Obrigada, Plié. Obrigada, grupo. E olha só, Clínica Audionorte Saúde é a tua vizinha, não é? A gente já está fazendo um bate-bola muito legal, porque lá na clínica a gente não só faz todo o diagnóstico audiológico, como a reabilitação nos casos de perda de audição também, não só com aparelhos auditivos convencionais, mas como os implantáveis cirurgicamente também, e na avaliação, né, e tratamento, terapia do processamento auditivo central, que eu acho que é esse bate-bola que a gente faz muito com a tua clínica, né? Então, aquelas crianças, né, adolescentes que estão com dificuldades escolares, a gente avalia o processamento auditivo, que já foi tema do nosso podcast no ano passado também, né? A gente falou tanto da avaliação quanto da terapia de cabine, e a gente falar sobre também as possibilidades de ter junto algum transtorno de aprendizagem associado também ao processamento auditivo, né, ao transtorno do processamento auditivo. Então, esse bate-bola com a tua clínica é muito legal, e a Clínica Audionorte também fica ali no edifício Evolution, né, aqui em Belém do Pará.
e conta com diversos profissionais, né, dentro da área da otorrino, da fonoaudiologia, da psicopedagogia, né, para toda essa avaliação, e o carro-chefe é o diagnóstico e a reabilitação auditiva também. Então, Clínica Audionorte, muitíssimo obrigada e parabéns, né, por essa equipe. Parabéns por esse trabalho diferenciado também nessa área, tanto da pediatria quanto adulto. Muitíssimo obrigado. E agora a gente vai falar, olha só o que você vai levar também. Lenoca, a gente já começa aqui com uma doçura brilhante, que foi iniciando o ano, a gente está aqui, a Lenoca estava aqui com o tema de Natal dela, né? E ela tem um cardápio gigantesco, assim, para os teus eventos, Cris. Então, depois, quando você quiser, para a tua clínica, para os teus pacientes, para os teus funcionários, para a tua equipe, né, da tua clínica, ela sempre faz também corporativa, alguns brindes, né? O dia do fonoaudiólogo, eu sempre dou para as fonos também da clínica. Então, a Lenoca, ela tem um cardápio tanto corporativo quanto para o dia a dia, para a nossa recepção, a nossa festa, aniversário, tem que ter Lenoca em casa. Bolos, não é? Bolos decorados, docinhos, tradicionais, naked. Lenoca faz até decoração. Eu adoro falar isso, porque ela faz até decoração para mim. Gente, eu não vivo mais sem Lenoca. E é uma das que realmente eu mais consumo, viu, gente? Então, assim, ela não é só caprichosa no visual, ela vai te entregar um excelente bolo, do jeito que você quer, até mais. Visualmente ela te cativa, mas também a doçura, a gostosura do que ela te apresenta, vai do salgado ao doce. Então, Lenoca, muitíssimo obrigada. E que você novamente esteja com a gente o ano todo, tá? Por favor, que ninguém pode ficar aqui sem Lenoca, sem sair com Lenoca daqui do nosso programa, do nosso Pode Escutar. Festa Escova, amiga, eu sempre falo, eu moro lá e na minha casa, porque assim, eu vivo na Festa, né? Eu acho que eu vou umas 3 vezes por semana, no mínimo, né? Pra fazer ali o meu cabelo, a maquiagem, unha, tem tratamentos. Então, assim, Festa, eu amo estar com vocês, eu amo a praticidade que vocês geram para o meu dia a dia, eu amo a rapidez com que vocês atendem, né, os seus clientes, eu nunca esperei tanto tempo lá, eu sempre fui muito bem atendida, eu tenho uma equipe gigantesca lá, então quero começar esse ano parabenizando, né, aos diretores, né, Felipe e Tônia, parabéns por essa visão diferenciada, por esse atendimento, e o Felipe trabalha com isso também, né, com esse treinamento de atendimento, de excelência, que é o que de fato a gente precisa, porque quantas vezes a gente não vai em algum lugar que nós não somos bem atendidos? E quando a gente volta é porque a gente gosta. Exatamente, e vale a pena, né? Vale a pena a gente investir nesse atendimento diferenciado, né? Então o Felipe trabalha com isso e eu queria parabenizá-lo, né, por ter essa equipe tão diferenciada mesmo no atendimento, né? E já tem 3 unidades da Festa Escova em Belém e realmente é diferenciada por conta de vocês também. Então quero mandar um grande beijo, um abraço e parabenizá-los, né, por ter uma empresa tão diferenciada no mercado e que eu amo mesmo, tá? Então, assim, parabéns mesmo e obrigada por estar aqui no nosso podcast desde o ano passado, já há bastante tempo. Muitíssimo, muitíssimo obrigada. A gente ama a parceria de vocês. Obrigada. E a gente tem mais, olha só, claro, a Poligastro é outra também que tá sempre com a gente, porque assim, eu amo falar da Poligastro, gente, por tão diferenciada que é essa clínica. Não só nos especialistas que compõem a equipe profissional da Poligastro, né, que são realmente diferenciados, com currículos diferenciados, já houve profissionais, né, vários profissionais que trabalham na Poligastro que vieram aqui no nosso podcast também, né, e que fazem parte dessa equipe tão linda que só cresce, né? Uma clínica que começou só com a endoscopia e a colonoscopia como carro-chefe e hoje já está um hospital, um HPOLI, né? Que hoje já está uma clínica que realmente cresceu ali não só na estrutura física que está o quarteirão todo praticamente ali na Almirante Barroso com a Vileta, né, entre o Humaitá e Vileta, mas também na sua equipe, né, no corpo clínico também. Então, hoje em dia, olha só o que a gente tem para oferecer para vocês lá na Poligastro, né? Então, cirurgia geral, plástica, vascular, médica, anestesista, tem lá de plantão para todos os procedimentos que sejam necessários à anestesia, né? Então, já tem de plantão lá
na clínica, durante todos os procedimentos, inclusive, às vezes, também na tomografia, quando necessária. Tem ultrassom, tem laboratório, o Amaral Costa faz parceria junto com eles lá dentro também, então o paciente ele vai lá, se consulta e já tem a possibilidade de fazer o diagnóstico ali mesmo, né, tudo no mesmo espaço, exatamente, otorrino, oftalmo, oncologia, nutrição, e eles têm 2 unidades, a matriz, que fica ali na Almirante Barroso, e tem na Augusto Montenegro também, no Parque Office, né, então sensacional, Poligastro, parabéns, parabéns mesmo. Que esse ano de 2025 seja ainda mais de muitas conquistas e crescimento para vocês, viu? Parabéns e obrigada por estar aqui na nossa parceria no Pode Escutar, Pode Falar. Muito bom ter vocês com a gente. E Passione, hoje eu uso Passione, eu tava falando que eu tava precisando de alguma coisa de roupa também, podem mandar, viu? Que a gente faz, porque de acessório eu já tenho a Passione, maravilhosa. Olha os anéis da Passione, esse brinco aqui, gente, como eu amei o destaque que dá esse brinco na roupa. Porque você tá com uma roupa de uma cor só e ainda tá tom sobre tom aqui, esse brinco destacou em tudo, né? Então, Passione, obrigada por ter esse atendimento tão rápido também por WhatsApp. Eu falo que hoje em dia delivery para mim é tudo, né, Cris? A gente quer praticidade, né? Pelo amor de Deus, eu tenho um aniversário, você me manda umas opções assim, 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 ela me manda um catálogo. Faz o delivery por WhatsApp, mas também a clínica Passione, eu tô falando tanto de clínica. A Passione, né, a loja da Passione tem ali no IT Center, tá? Tem loja física ali no IT Center e também tem esse atendimento através do Instagram e do WhatsApp também, viu, Passione? Obrigada. Eu amo, 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 amo apresentar e ter no dia a dia joias e semijoias do seu grupo. Muitíssimo obrigada. Vamos lá, doutora Cris, falar desse assunto que tem muita mamãe esperando, viu? Tem muita mamãe, tenho certeza que ligadinha já para entender mais sobre esse assunto que realmente deixa uma ansiedade grande aí para essas mães que estão vendo e que às vezes não sabem como se comportar, não sabem o que fazer, não sabem se aquilo dali de fato é patológico ou não. Então, para a gente iniciar, eu queria que você explicasse para essas mamães o que de fato é uma gagueira, o que, que é uma disfluência, e como ela se manifesta. Pronto, mais uma vez, obrigada. E volto a dizer, fico muito feliz, feliz mesmo com o interesse pelo tema, porque é algo que a gente precisa, são informações que a gente precisa difundir, né? Eu começo dizendo que hoje 1% da população apresenta gagueira, então, Olha só, inevitavelmente, a gente é muito, né? é muito. A gente encontra essas pessoas e a gente precisa saber lidar com isso. De maneira mais técnica, a gagueira é um transtorno do processamento neuromotor da fala. O que é isso? Isso compromete a fluência da fala. Então, o indivíduo que tem gagueira, ele não consegue falar os sons no tempo que ele precisava ser dito. Então, a gente sabe, o nosso cérebro, ele vai memorizando a forma como a gente pronuncia o som e cada som tem um tempo para acontecer. E o indivíduo que tem gagueira ele tem dificuldade de falar esses sons no tempo que deveria falar, no tempo que deveria ser dito. E aí, quando ele altera esse tempo, ele altera a fluência, ele altera o ritmo fluente da fala. E quando que isso se torna um problema? Quando esse ritmo é alterado de maneira que isso se torne um distrativo para você, né? Sim. Agora, por exemplo, eu acabei de fazer uma ruptura. Também, alguma apresentação Algumas aqui já vezes, fiz, né? e eu costumo, você sabe, sou professora da Sim. universidade, eu costumo, a minha aula sobre gagueira, eu costumo começar com os meus alunos dizendo assim mesmo, tem alguém aqui 100% fluente? Né? Perfeito. Não Excelente tem. pergunta. Então, assim como nós não somos 100% fluente, a gente não pode entender o indivíduo que tem gagueira como 100% gago. Uhum. E houve até um movimento durante um tempo da gente nem chamá-lo de gago, porque ele não é gago, ele tem gagueira, ele apresenta alguns momentos de gagueira e que esses momentos podem e precisam ser trabalhados. E dependendo de vários fatores, eles acontecem em maior ou menor grau. Então, é um transtorno Entendi. que compromete essa fluência da fala. E engraçado que eu estava aqui lembrando do episódio em que eu falei sobre alguns mitos e verdades sobre o desenvolvimento de fala e linguagem. E aquele mito de que não é preguiça para falar,
né? Então, assim, se as pessoas realmente soubessem o quanto é difícil você realmente coordenar esse ato motor, que é tão complexo, na verdade, a gente não chamaria nenhuma criança de que ela De tem preguiça, preguiçosa, de né? preguiçosa, É. porque até realmente é minimizar, talvez, um problema que pode ser realmente avaliado o quanto antes e se de fato tiver algo que esteja atrasando esse desenvolvimento, que tão logo ele seja diagnosticado e tratado, iniciado um tratamento para estimular essa fala. E mesmo que não tenha, que seja só algo ambiental, é tão importante a gente já entrar com um estímulo a mais, porque esse ato motor, como a doutora Cristiane comentou, ele é complexo, né? Você coordenar tudo Super isso. complexo. Super complexo. Então, imagina para quem tem realmente É. a gagueira. E aí, por isso, a gente até brinca, pode parecer engraçado, que é engraçado Uhum, mesmo, a gente vê, mas se você entendesse melhor como que isso é difícil e como que o indivíduo que tem gagueira sofre para falar, porque ele sabe exatamente o que ele quer falar. uhum. Ele não consegue falar no tempo e no ritmo que ele deveria, que ele gostaria, né? O quanto que isso é difícil, talvez a gente não risse tanto, talvez a gente não brincasse tanto com isso, É né? verdade. E quais são os primeiros sinais que os pais devem ficar atentos, doutora? Então, a criança, quando ela vai começando a falar, ela pode apresentar vários sinais. A gente vê uma preocupação muito grande, especialmente com a troca dos sons, né? Especialmente se a criança troca o T pelo D, o P pelo B, o T pelo C, e a gente percebe isso de maneira mais clara. Mas a gente fala que o indivíduo que tem gagueira, ele apresenta algumas rupturas, e nós classificamos, inclusive, essas rupturas. Pode ser uma pausa mais prolongada, pode ser uma repetição de fonema, faca, Sim. pode ser uma repetição de sílaba, fa, faca, pode ser uma repetição de sentença, pode ser uma revisão, quando a gente diz assim mesmo, fala alguma coisa e revê, não era bem aquilo e volta. Então, Uhum. dentro da classificação das rupturas, o que torna um discurso disfluente, nós temos vários tipos. E a gente fala rupturas gagas e rupturas não gagas. As não gagas são aquelas que nós fazemos no dia a Sim, dia. sim. Uma hesitação, né? É uma ruptura não gaga. E quando a gente começa a perceber essas rupturas com muita frequência na criança, a gente já começa a se preocupar, já precisa começar a se preocupar um pouquinho. Então, está hesitando demais, a pausa está muito longa. E aliado a isso, vem aquela evitação. Criança, quando evita falar, quando já começa a perceber que não está conseguindo com tanta facilidade, começa a Uhum. se esconder, ou começa não só a evitar falar, mas evitar alguns momentos que ela sabe que ela vai precisar falar, ela já nem quer ir, Entendi. né? Então, são algumas observações importantes que aí a gente vai vendo a criança ficando cada vez mais retraída, que a gente precisa, né? Então, não é só a troca do fonema que preocupa a Uhum. gente ao longo do desenvolvimento infantil da fala, mas o como que essa fala, o como que esse discurso ele está acontecendo. Cris, e esse movimento, às vezes, que a criança faz, talvez como uma forma de compensação, né? Que às vezes tem um tremor, né? Que a criança faz um movimento mais rígido, né? Com o Isso. pescoço, com os órgãos fonoarticulatórios. Isso já apontaria mais, assim, para os pais um alerta maior? Apontaria, com certeza. Porque a gente tem a gagueira como uma alteração da fluência. Perfeito. Essa alteração da fluência, ela pode vir ou não associada a algum tique, a algum comportamento que não só a fala passa a te distrair, mas o comportamento também. Perfeito. Então, são crianças que piscam em excesso, são Uhum. crianças que às vezes põem o pescoço para trás, ou então ficam mexendo a mão, bate o tempo inteiro, suam bastante para falar. Eu cheguei a fazer avaliação de um adolescente, inclusive, que ele molhava a mesa de tão Oh, nervoso meu e tão Deus. suado que ele ficava, porque ele se preocupava com a Sim. forma com que ele ia falar, né? Então, esses movimentos, quando eles vêm associados a uma fala desfluente com excessos de ruptura, isso interfere diretamente na gravidade, no grau de severidade da gagueira, Entendi. Então né? a gagueira tem graus. Tem Quantos graus. graus? Como Leve, são eles? moderado, severo, Tá. de uma maneira geral, assim, bem ampla.
Então, aí a gente trabalha com um protocolo que a gente extrai o percentual de rupturas de fala, né? Então, quanto maior esse percentual de ruptura e se está associado ou não a movimentos concomitantes, né? Aí pior é a gagueira. Entendi. Você sabe, Cris, que eu lembrando aqui do meu filho, e como você bem falou, tem várias formas de ter essa ruptura. Isso, E não só no clássico, como todo mundo acha, né? KKKKKK, isso. né? Então, tem várias formas de repente, ter realmente um apontamento, ou um sinal de que essa criança pode ter uma disfluência que precisa ser avaliada. E assim, o João me chamou sempre a atenção, meu filho, o mais velho, ele tem uma dicção e ele fala muito bem, mas por várias vezes, Cris, ele vai te falar o seguinte, ele quer te falar que esse celular da mãe tem um jogo que ele gosta. Então ele vai falar assim, você sabia? Você sabia que... Você sabia? Sabe? Então, assim, ele recomeça a frase várias vezes. Por que isso? Pois é. Porque ele está pensando, ele está processando a informação que ele quer te dar. E isso para nós que somos pessoas ditas fluentes e que a gente já tem um repertório que a gente chama de memória lexical, tudo aquilo que a gente já armazenou na nossa cabecinha, pode parecer fácil. Eu estou falando aqui com você e eu não tenho texto, eu não estou Óbvio. lendo, e ao Aham. mesmo tempo que eu falo, eu Tá. elaboro a minha resposta junto com você, Perfeito. né? Ele não, ele está construindo essa memória dele, ele está ainda construindo esse repertório. Então, ele ainda vai lá buscar quais são as palavras que ele conhece. Uhum. Enquanto isso, ele está repetindo e está. Isso só não pode se tornar algo que faça com que ele deixe de falar. As É, pessoas começam a sinalizar, vai, fala logo, aquilo vai, não. entendeu? Aí, Sim. Fala pra caramba, Cris. que Fala, bom, fala bom, muito, melhor mas ele assim. tem, sempre me chamou a atenção. E aí, assim, até pelo meu conhecimento, né? E eu até falo, todo mundo espera, todo mundo, né, fica ali pacientemente, sempre esperando. E quando, de repente, ele tá num elevador, que as pessoas estão ali, fez alguma pergunta e a gente sabe que o tempo, né, não só do elevador, mas que a pessoa também já vai sair do elevador, já vai embora. E aí fica segurando a porta do elevador porque ele ainda está finalizando. Aí, às vezes, nessas situações, eu o ajudo a encontrar meios de terminar, né, a sua fala e tal. Até porque ele não fique Até porque ele frustrado, não fica né? frustrado, porque ele não vai conseguir, a pessoa vai embora e ele não conseguiu falar, né? Então é um outro nível de frustração. E aí eu acabo ajudando, né? Mas é mito ou é verdade de que a gente precisa esperar ou a gente tem que completar a frase, né? Vamos já puxando o gancho logo aí, né? Vamos. Para isso. Precisa esperar. Precisa. Cada vez que a criança passa a ser sinalizada de que ela não está falando correto e que ela está errada, e que isso compromete a autoestima da criança, né? Com certeza. Então, uma das orientações que a gente mais oferece para a família, na escola, para os coleguinhas de pessoas que têm gagueira, é espera o ritmo dele. A gente precisa ter paciência. Ele, como eu falei agora há pouco, ele sabe o que ele quer falar. E ele consegue falar. Uhum. E esses ambientes, quanto maior for um ambiente maior for a pressão do ambiente, mais difícil vai ser para ele. Ele é aí que ele vai se sentir mais pressionado e é aí que a dificuldade vai aumentar e vai aparecer. Quando ele Perfeito. tem um ambiente mais tranquilo, que ele sabe que ele pode confiar no outro com quem ele está falando, que a pessoa não está julgando o tempo inteiro, aí ele também relaxa. E aí ele Uhum. consegue produzir um discurso mais fluente também. Maravilha. E quais são as causas da gagueira, Cris? Não tem causa definida ainda, né? Não tem nada que justifique, que diga a si mesmo que já tem estudos que a gente possa dizer é isso daqui que causa esse transtorno. Não. Mas a gente sabe que tem um fator genético altamente envolvido e é fato. Toda criança que chega com a gente com gagueira tem alguém na família que também tem, Entendi. né? Pessoas que já fizeram tratamento ou pessoas que conseguiram superar suas dificuldades e mesmo sem um acompanhamento profissional e que por vezes volta, porque volta, no fundo as pessoas elas vão até aprendendo, né, A a lidar, lidar né? com isso e A como minimizar, superar né? essas Algumas. dificuldades, a minimizar também. Mas é fato. Chegou uma criança com gagueira, a gente vai buscar, tem alguém na família com gagueira também. Uhum. Eu lembro,
Cris, a época do estágio até que foi o único Uhum. momento em que eu atendi, né, disfluência, foi na época do estágio na faculdade ainda. E eu lembro que eu atendi uma família, na verdade, que era o pai, a mãe e tinha um irmão. O pai, a filha e o filho. Então, era o irmão da paciente, no caso. E o pai dizia que ele melhorava quando falava, porque ele andava com uma caneta na mão. E ele apertava essa caneta, sabe, como uma forma de se autocontrolar e ele dizia que ele conseguia, tipo, melhorar a fluência dele, a forma dele falar, porque ele apertava ou as mãos ou ele apertava essa caneta de uma forma forte, como se fosse algo que compensasse ou que Isso. deixasse isso. E é verdade, acontece mesmo assim. Pode, porque, como eu São falei, são estratégias. estratégias que as próprias pessoas que têm gagueira, elas vão buscando para tentar se superar dentro Aham, daquele desafio que para elas é o falar, sim. né? Então ela acaba transformando o ponto o foco do estresse dele aqui, de Aqui, tensão aqui, é não verdade, aqui. ele tirava dali. Então ele vai deixando, tira a Ele tensão falava que conseguia daqui se organizar e mais no coloca a pensamento. tensão mais aqui, e isso pode acontecer. Que incrível, né? E outro também, a gente estava no aeroporto aqui de Belém e estava tendo uma apresentação e ele estava cantando lindamente. E era uma ação, alguma ação para dar para o Pix e tal, né? E a gente ficou muito tempo ali no aeroporto esperando. E aí depois no final eu fui lá agradecer porque o João foi pedir uma música, La Belle de Joux, que é a nossa música. Então ele foi lá pedir para ele. E no final ele tentando conversar com a gente, já foi bem evidente que ele tinha a gagueira, né? E todo mundo esperou, né? Ninguém, nem as crianças fizeram nenhum tipo de questionamento, né? Esperou ele falar, e ele também se apresentou e falou. Só que, claro, a gente vê uma fluência cantando, né? E uma fluência diferente, né? Eu já sei a resposta, mas eu quero que você explique para todos por que É. que quem tem gagueira, no momento de cantar, ela desaparece. Pronto, a gente comentou agora há pouco, né? O porquê que a gente consegue, nós que somos pessoas ditas fluentes, o porquê que a gente consegue fazer isso, conversar bem. A gente está elaborando o nosso discurso e para isso a gente consegue fazer com tranquilidade. O indivíduo com gagueira não, porque precisa elaborar tudo isso, e isso para ele é dificultoso. Quando ele já tem uma música, um texto está pronto, o ritmo está dado, É verdade. né? Então, a música decorada, o ritmo dado, ele segue, né? Quando a elaboração do pensamento precisa estar ali presente, aí ele bloqueia. Inclusive, eu até aproveito para dizer, por exemplo, uma das estratégias muito eficientes que a gente costuma até indicar para os professores é aquela espécie de leitura conjunta. Uhum. Não dá algo para ele fazer sozinho, uma leitura sozinha, porque ele vai sentir dificuldade. Mas quando todo mundo da turma lê junto, o fluente comanda o ritmo e ele segue. Então, isso é muito legal para ele, porque isso melhora a autoestima dele. Quando ele pega o ritmo do indivíduo fluente, da turma toda lendo em sala Uhum. de aula, ele vai embora e aí ele se sente capaz também. Perfeito. E Isso é colocar muito também legal. esse aluno para apresentar alguma coisa lá na frente sozinho também, Não, né? nossa, isso é um sacrifício muito grande para ele, uma exposição Exatamente. desnecessária Até até, né? porque tem uma pergunta aqui que é justamente se esses fatores ambientais e emocionais se influenciam também. Eu sei que, por exemplo, ele pode estar num nível leve da disfluência, mas em um dado momento, por questões emocionais, essa disfluência ela pode ficar muito mais evidente, né? Pode. E eu diria assim que essa é uma das perguntas mais importantes. É algo que são os fatores que mais interferem. Por que que mais interferem? Porque o indivíduo que tem gagueira, ele é um indivíduo saudável, ele é um indivíduo que é amigo, que é carinhoso, que é parceiro, que é super inteligente e precisa ser super inteligente, porque às vezes ele apresenta alguns bloqueios na palavra copo. Uhum. Mas ele não vai apresentar bloqueio se ele for tentar substituir a palavra copo. Aí, Uhum. como que ele vai saber por qual palavra substituir copo? Então, ele tem que ter um repertório grande, são pessoas extremamente inteligentes. Mas, dependendo do ambiente, ele se mostra ou ele Entendi. fica acuado, ele recua.
Então, os fatores ambientais são fundamentais para que esse indivíduo se desenvolva, para que ele consiga mostrar toda essa potencialidade dele. Nem sempre o melhor ambiente é a escola, nem sempre o melhor ambiente é em casa. A gente tem casos e situações de famílias que são super repressoras, Sim, né? verdade. E que repreendem e que ficam o tempo inteiro, vai, fala o que é, tentando adivinhar o que é que essa pessoa tem ou gostaria de falar, que ele vai preferir estar na escola do que em casa. Uhum. O inverso também é verdadeiro. Às vezes a escola não está Às preparada, vezes né? ali tem uma família super acolhedora que já entende, que já consegue acolher e entender a dificuldade dele, mas ali na escola esse assunto não é tratado, né? A gente tem até uma autora de um livro nosso, a doutora Cláudia Furquim de Andrade, que ela diz assim mesmo: as pessoas até tentam mascarar falando de disfluência. Por que que a gente não fala de gagueira mesmo, do Uhum. jeito que é para ser? Existem vários tipos de disfluência, a gagueira do desenvolvimento é uma delas, né? Perfeito. Então, vamos falar de gagueira na escola, vamos falar o que é isso, por isso a minha felicidade desse tema aqui hoje. E se na escola ele tem esse ambiente acolhedor, ele vai falar, apresentando ou não os bloqueios dele, gaguejando ou não, ele vai falar. Então, esse ambiente, ele precisa ser um ambiente favorável. Perfeito. Ele não é o causador. Não é ele que vai, eu não tinha gagueira, passei a ter por causa. Não, ele Uhum. não é o causador, mas ele super interfere. Interfere na autoestima, interfere nessa questão emocional dele estar sendo bem acolhido, ele estar sendo ouvido, ele estar sendo aceito ali naquele grupo. Então, com certeza, é fundamental e é algo que a gente avalia dentro do nosso protocolo também de avaliação. Nós temos muitos questionamentos voltados para como que é esse ambiente ou como que são os ambientes pelos quais ele perpassa, nos quais ele convive, para que a gente consiga mapear, né? Porque como Perfeito. você falou, hoje eu tô aqui com você, tô ótima, tô conseguindo falar, porque eu me sinto à vontade contigo, porque você me dá liberdade para de repente até gaguejar. Uhum. Mas amanhã eu vou fazer uma entrevista de emprego. E eu sei que eu estou sendo avaliada, e eu estou nervosa, eu sei que o meu desempenho pode falar, pode ser algo que vai determinar se eu vou ou não ser contratada. Nesse momento, ele vai gaguejar mais do que normalmente ele gaguejaria, né? Então, o ambiente super interfere. E o que é que a gente quer? Perfeito. A gente quer que ele consiga ter esse autocontrole, Sim. né? É isso que a gente busca. Maravilha. E eu estava aqui justamente pensando sobre esse desenvolvimento, né, da criança. Todo mundo, uma das maiores perguntas também, né, que eu recebo de forma repetida é se, que acaba sendo um outro mito ou verdade, é se existe gagueira fisiológica, né? Porque, como a gente falou no início, tem realmente uma idade ali que essa mãe começa a se preocupar um pouquinho mais, ou que ela fica um pouco mais evidente, né? Entre 2 e 4 anos de idade. Mas é importante a gente mostrar para esses pais o que é normal, que faz parte do desenvolvimento dessa criança, por conta do desenvolvimento mesmo, Uhum. ou o que não é normal e que essa mãe precisa ficar atenta. Existe. Ó! Dando a resposta já, existe. A gagueira fisiológica, a gente só, dependendo do estudioso, do doutrinador, lá do autor, ele fala em gagueira transitória justamente porque é aquela que passa, Perfeito. né? Mas, como o próprio nome já diz, é algo que faz parte do desenvolvimento. Por que faz parte do desenvolvimento? Porque a criança está aprendendo ainda como produzir cada som da fala. É aquela criança que tem muito mais hesitação, por exemplo, ou muito mais, assim, uma pausa, Uhum. repetições como você falou que seu filho faz, né, de Uhum. algumas sentenças e não só do fonema. Tem alguns tipos de ruptura que caracterizam bastante a gagueira do desenvolvimento, que já é o diagnóstico final. E tem algumas rupturas que são mais comuns na gagueira transitória. Tá. Então, a hesitação, por exemplo, ela está muito presente na gagueira transitória. Eu hoje, eu
Aí ela fica assim, pensando, lá na escola, mamãe, lá na escola, eu Uhum. fiz isso. Então ela quer te contar uma história e ela vem A pessoa tá empolgada. eufórica pra E te ela tá contar aquilo. eufórica Aham. e aí ela não encontra as palavras, ela repete, né? Então isso é bem característico de uma gagueira transitória. E também se junta com a questão da aquisição fonêmica, né? Aí a criança não tem certeza ainda como produzir alguns fonemas, esses movimentos aí. Nesse construir dela, nesse desenvolver, ela pode ir aos poucos apresentando algumas rupturas. A gente espera isso até por volta dos 4 anos de idade. Olha lá, 4 anos, 4 anos então. de idade, que a gente Tá. chama que a gagueira transitória pode estar por ali. A partir dos 4 anos, a gente já precisa passar por uma avaliação mais específica. Até os 4 anos, a gente acompanha, a gente orienta, faz uma avaliação. Agora, o protocolo, eu penso que já deve entrar a partir dos 4 anos, para que a gente veja o nível, a quantidade de rupturas, qual a classificação de cada ruptura, né? Se tem algum movimento concomitante Uhum. associado, Uhum. porque o que a gente tem na literatura é que alguns tipos de ruptura, do tipo repetição de Hum. fonema, que eu estava falando aí, que você falou, Sim, é só o som, isso já é muito característico de de uma que não é gagueira a do transitória. desenvolvimento, que Aham. não é mais a transitória. E um Perfeito. fato muito importante, enquanto ainda é transitória, a criança não tem medo de falar. Ela vai falando. Perfeito. Quando ela já fica mais retraída, Quando ela quando já ela já se se fecha um isola, pouquinho isso. mais, Você começa a porque ela perceber já que entendeu que tem uma grande dificuldade, né? dificuldade. E aí é um sinal que a gente precisa observar e ficar bem atento. Tá. Então, nessa fase aí de 3 anos, mais ou menos, é importante também, como você falou, que a criança ainda está aprendendo a falar os fonemas. A aquisição total dos fonemas da nossa fala, gente, é até 6 anos de idade, tá? Então, de 5 anos e 11 meses, né? Então, você imagina, uma criança que está com 3 anos de idade, ela ainda realmente não teve Isso. toda a aquisição desses fonemas, dos sons de fala. Então, alguma ou outra ela realmente ainda vai buscar como é mesmo que se pronuncia, Isso. né? Então, é um movimento complexo, lembrem-se disso. É um movimento, uma coordenação complexa, né, de todo esse movimento e da fonação, né, da produção desse som para diferenciar esse fonema que muitas vezes é tão próximo, né, fã, né, pro o vã, né, Isso. então que tem o mesmo ponto articulatório, só muda a vibração, muda a força, né? Então, isso tudo a criança ainda vai aprendendo. Então, é muito importante a gente lembrar de novo da complexidade da produção, Do ato de do falar, ato né? de falar, exatamente. Então, quando dá esses sinais que a doutora Cristiane colocou aqui, é importantíssimo já procurar uma avaliação. Digo, Porque sim, com quanto antes certeza. também Isso, inicia-se algum protocolo, né, vai ajudar e muito essa criança a se desenvolver melhor, com né? Ainda certeza. continuamos E preconizando o precoce, né? sempre, sempre, sempre. Tudo aquilo que a gente descobre de maneira precoce, que a gente consegue intervir de imediato, a gente tem mais sucesso, né? E é algo que eu digo assim, não espera passar. Ah, meu marido era assim, mas depois de um tempo passou, hoje ele nem tá gaguejando mais, então do meu filho também vai passar. É. Que A nem gente aquela não. história, meu marido falou com 4 anos de idade, se ele pode Ah, falar até com 4 anos de também, idade também. isso. Então, não deixa, não perde esse tempo. A gente não sabe que conflitos internos a criança está vivendo, né, naquele momento, e que muitas vezes a gente consegue salvar uma vida com uma orientação, por Com exemplo, certeza, né? com Dada a certeza. importância aqui do teu podcast, É. que é o que você quer, difundir informações, e por isso ele é tão rico, ele é tão bonito diante de tantas informações desnecessárias que a gente tem hoje no mundo dessa Diariamente. internet, diariamente. É verdade. E mais uma vez, até parabenizar os teus É. patrocinadores, porque assim, estão engajados numa causa que a gente sabe que é uma causa Sim, justa e que é uma causa que é super importante. Então, quando a gente fala procura um profissional, é para isso, é para tu teres orientações confiáveis, é para tu saberes como lidar, é para tu saberes o que é aquilo, perfeito. né? Porque às vezes a gente não sabe, a gente E eu queria vive. até, Cris, fazer uma chamada até para os pedagogos, para os professores, que de repente identificaram uma criança com a gagueira
E às vezes não sabe como lidar, não sabe Isso. como ajudar. Procure um fonoaudiólogo especialista para uma palestra, né? Os diretores dessa escola chame para uma palestra, né? Para um esclarecimento geral, porque se tem uma criança em sala de aula, esse profissional, esse professor, ele precisa estar preparado também, né? E Claro. essa preparação, às vezes, também pode não ser algo curricular, né? Que esteja realmente dentro, né, dos conhecimentos adquiridos ali dentro da Ao pedagogia, longo da ao longo graduação, da né? graduação, mas a gente pode, né? O Claro, fono pode deve. e deve, né, ser Deve. convidado, um especialista a falar desse assunto nas escolas também. Então, é importantíssimo, né? Tanto para o professor se atentar, principalmente da educação infantil, né? Se atentar ao aluno que pode apresentar já alguns sinais de Sinais. alerta Isso. para tão logo chamar essa família, né, e conversar para que tão logo se procure uma avaliação fonoaudiológica. Muito importante essa observação. Muito importante porque a gente consegue alterar o curso da vida de uma pessoa com uma orientação, Pois é, olha que bonito, né? com um encaminhamento, né? Com uma indicação adequada. A gente consegue, né? E se somos nós que estamos ali à frente de uma classe, de uma turma de 20, 25, 30 alunos, Perfeito. eu acho que a gente não pode se privar dessa responsabilidade. É uma responsabilidade, o professor precisa entender mais sobre isso Então, também, né? maravilhoso. Então, ó, já conhece diretores de escola, né, professores, já encaminha esse episódio, né, para que atinja o maior número de profissionais da área possíveis, para que a gente realmente tenha ainda mais esclarecimento dentro das escolas, porque a gente sabe, nós mães, depois de casa, a escola é a que mais vai te trazer informações É isso. acerca do desenvolvimento do seu filho. Então, vamos ajudar as escolas também a estarem preparadas para essas eventuais alterações do desenvolvimento. E que os professores estejam atentos realmente ao que pode fazer parte de algum diagnóstico diferencial aí também, tá? E sobre o diagnóstico, doutora Cristiane? Como ele é feito, né? E, por exemplo, existem alguns diagnósticos que não pode ser dado referente à idade, mas se a criança tem 3 anos e você consegue diagnosticar ou não? Tem que esperar ela fazer 4 anos para de fato chegar num diagnóstico? E como ele é feito? Protocolos de avaliação? É. A avaliação ela é fonoaudiológica, né? É um Perfeito. diagnóstico, o diagnóstico é fonoaudiológico e é pautado em protocolos também. Criança com 3 anos de idade, a gente precisa traçar um paralelo do desenvolvimento normal de linguagem para a gente saber aquele fonema que ela está apresentando bloqueio, que ela está apresentando alguma dificuldade no momento de discurso, já era um fonema que ela deveria apresentar com segurança, ou falar com segurança, que a gente sabe que tem os primeiros fonemas, até aqueles mais complexos, Sim, que vão até ali por volta dos 5 anos, quase 6, né? Então a gente precisa estar o tempo inteiro traçando esse paralelo. Quando a gente fala aos 4 anos que a gente já pode ter algo mais seguro, é porque a maioria dos fonemas já precisa estar ali. 4, 5 anos, já precisa estar sendo bem produzido e bem articulado pelas crianças, né? Então a gente já consegue ter uma avaliação mais segura. Mas aqui a gente não está falando só de produção de fonema, a gente está falando de fluência de fala, perfeito. né? Então, a fluência da fala, a criança já consegue ter um encadeamento com 4 anos, com 5. E aí a gente aplica o protocolo, e isso é algo muito importante. Você sabe que eu sou fã de protocolo, Sim, e volto a dizer, não desmerecendo uma avaliação qualitativa, que sempre deve existir, mas que não seja só só isso, ela. porque Uhum. eu dou uma certeza e uma segurança maior para os pais também. Então, quando eu aplico o protocolo, e o protocolo de gagueira é o que menos os alunos gostam, viu? Ele é Porque extenso É ou porque eu não? preciso fazer transcrição fonética. Ah, A partir da perfeito. transcrição fonética, eu extraio todos os bloqueios. Eu preciso gravar a voz da criança, então eu preciso contar em quanto tempo a criança falou. E aí, depois, extraindo os bloqueios, quantas sílabas fluentes ficaram, quantas disfluentes saíram. E então não é tão simples assim. Hum, Mas por que que eu falo isso? Se eu tenho uma criança que gagueja, eu sei que ela gagueja. uhum, É uma avaliação qualitativa. Eu não preciso levar num profissional para dizer meu filho gagueja. Eu sei, ele está gaguejando na minha frente. uhum. Mas o quanto que ele gagueja, qual o grau de severidade dessa gagueira e principalmente como que eu vou intervir. O protocolo vai me dizer isso.
Porque eu tenho crianças, por exemplo, que gaguejam muito mais nos fonemas plosivos, mas nos fricativos eles conseguem produzir. Uhum. Então, a minha terapia vai Vai estar ser mais voltada para voltada essa característica para o que dessa ele tem criança aqui, dificuldade. claro, né? Entendi. E aí, depois de um determinado tempo de terapia, como que eu vou saber de fato que essa criança melhorou? Eu faço uma reaplicação do protocolo. Aqui ela tinha tantos por cento, olha só como ela melhorou aqui. Aqui ela tem menos. O percentual de ruptura dela diminuiu. Uhum. Mas eu só consigo te dizer isso se eu apliquei no início. Porque senão Verdade. a tua terapia fica uma terapia para todo mundo, igual para todo mundo. Uhum. Não é, a gente sabe que não é. É personalizado, é individualizado, a tua dificuldade. Tu tens gagueira, o nosso amigo tem gagueira. A dificuldade dele é uma, a tua é outra, né? Então, essa avaliação, que é uma avaliação quantitativa e qualitativa, ela que te permite traçar um planejamento terapêutico que vai ser eficaz para ele, para aquele Entendi. paciente. E Cris, e realmente, né, você falou, eu tinha até esquecido dessa informação, né, mas que tem realmente fonemas diferentes que pode ter uma dificuldade Isso, diferente para cada um deles, isso. né, verdade. E existe também a possibilidade desse paciente também falar, ter a gagueira do início, no meio ou no final, Tem, existe, né? existe. Então, pacientes que apresentam rupturas muito mais no início das palavras do que no final. Outras já aparecem mais no final com o prolongamento do fonema lá no final da palavra, Uhum. né? Outros fazem mais repetição de sentenças completas, às vezes. Ontem eu comi, ontem eu comi, ontem eu comi, ontem eu comi um pedaço de bolo de laranja, né? Então, a gente precisa extrair as características da gagueira daquele indivíduo para a gente conduzir esse caso. E eu sei também que é da tua área, mas geralmente quem tem gagueira transpõe isso para a escrita? Existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade, mas não é algo comum, não é algo Que que a bom. gente veja com Certo. frequência. Perfeito. Porque, como eu te falei, é a fluência da É fala, motora, né? de fluência Isso, de motora de fala. fala. Aham. Não, não é algo que a gente vê assim. Uma troca, uma Não, dificuldade na não. escrita, A menos que esteja associada com algum com outro algum outro transtorno, transtorno. né? Isso, Que é possível. é possível. Perfeito. É. E pergunta, né, número 3 de repetição, gagueira tem cura? Pronto. A cura tão desejada, né? Que os nossos pais, os pais que nos procuram também, eles buscam muito por isso, porque a gente já falou aqui várias vezes, é um sofrimento, né? E aí a gente volta e é a mesma tecla que a gente aprende, não é uma doença. Então, por isso a gente não gosta de falar em cura. É um transtorno. A criança nasce com ele e vai ficar com ele. Então, tem tratamento. O nosso conselho até fez uma época uma campanha forte de gagueira não tem graça, tem tratamento. Beleza, Né? verdade, eu Então, é uma lembro. frase que até hoje eu uso muito. Fiz até uma campanha com os meus alunos esse ano, dia 22 de outubro, que é o dia que a gente comemora o Dia Internacional da Gagueira. E, e ela tem tratamento. Criança nasceu com o transtorno da fluência, ela vai permanecer com o transtorno da fluência, em maior ou menor grau. Então, a gente encontra estratégias para que ela saiba lidar com isso, para que ela consiga se automonitorar e dizer assim mesmo, hoje eu consigo mascarar aquilo que eu não conseguia antes, a partir dos exercícios, de Que técnicas são que a gente faz, que estratégias são que ela vai estratégias. aprendendo. Isso. Então, assim, esse tratamento, ele não tem prazo para terminar, né, Não Cris? tem. Não tem prazo. É um tratamento a longo prazo, mas a gente já percebe quando o indivíduo já tem o autocontrole, já consegue. Ele passa até a te ensinar. Ele Ai, que já vai bonitinho, dizendo, sabe? gente, Não, legal. eu vou procurar outra palavra, porque Uhum. eu tenho uma entrevista com um rapaz jovem que ele diz assim mesmo: o meu nome é um nome difícil para mim, porque começa com essa letra e palavras com essa letra eu não consigo, Oh, meu né? Deus, imagina E no aí ele, nome no nome dele. dele, né? E aí ele vai, fala, mas ele consegue. Então ele já sabe o que é que vai, quando que ele vai gaguejar. E essa consciência, né, do que falar, de como falar, isso é muito legal, é algo que a gente constrói ao longo da terapia também. Uhum. Olha, você tá vendo que você tá. Cada vez que você vai tentar falar uma palavrinha que começa com essa letra aqui, você sente mais dificuldade do que com essa? Vamos ver como que a gente pode fazer? E aí são estratégias que ele vai É, aprendendo para se autofacilitar no dia a dia, né? exatamente. É que nem eu falo das técnicas do processamento auditivo.
né, dos transtornos de processamento auditivo. Então, você também vai aprendendo estratégias para também se autofacilitar no teu aprendizado, na tua atenção, na Exatamente. tua memória, né? Os transtornos de aprendizagem que a gente Os conversou transtornos de aqui. aprendizagem, é verdade. E isso já vem para já puxa um gancho para um outro mito e verdade que estava aqui, que é aquela que você já até citou, a gagueira do meu marido já sumiu, foi sumindo com o tempo, né? Porque de repente ele aprendeu, né, Isso. algumas estratégias ali para também facilitar a sua comunicação, mas é isso, se é um mito ou se é verdade que a gagueira ela vai sumindo, mas talvez eu fico ali entre um mito e verdade, porque ela vai sumir à medida que você vai estudar estratégias para melhorar a tua comunicação. Mas não é que ela suma de fato, né? Ou se era uma gagueira transitória. Ou se era uma gagueira transitória. Aí, porque a gente precisa avaliar bem como foi, porque normalmente a avó dele diz que o pai dele já gaguejou e passou. Aham. Então a gente não sabe se naquele momento a avó estava se referindo àquele período de gagueira transitória e que de fato passa, né? Agora, se depois de um certo tempo foi diagnosticada como gagueira do desenvolvimento e ele melhorou, melhorou. Mas ele pode a qualquer momento, dependendo da situação, voltar à Principalmente transição. falando sobre as questões emocionais. Exatamente, Né, que a gente exatamente. enfrenta a nossa ansiedade, questões emocionais, né? Você falou da entrevista de emprego, uma apresentação, Um TCC, né? um Um TCC, trabalho, exatamente, algo que né? você está sendo avaliado, né? Exatamente. Já todo Né? mundo está de Inúmeras olho na tua. situações. O encontro com o primeiro É, namorado, a primeira é, namorada, como que isso é difícil também para eles, né? perfeito. Porque como envolve a autoestima, ele às Uhum, vezes não se sente nem capaz de é, chegar na outra pessoa. é. E olha, eu já fiz convites para excelentes profissionais para estar aqui, mas alguns deles falaram assim, nunca que eu estaria nessa situação de estar sendo gravada com um microfone. Na hora que alguém falasse assim para mim, gravando, acabou, Eu né? ia Eu não ia gaguejar com certeza. falar nada. E tem essa pressão, né? Pois Tem três câmeras apontadas pra é, gente aqui, eu vou né? te confessar uma coisa. Antes da pandemia, eu recebi vários convites para fazer gravação de aula online. Eu disse, Oh, não é para mim isso, jamais, não é para mim. Mas a pandemia acabou forçando a gente a muita coisa, inclusive a lidar com as câmeras, é né? verdade. E aí a gente teve que se adequar, teve que se adaptar, e hoje em dia, não que eu lide tão bem quanto você, Uh, jamais. Ainda tenho minhas dificuldades, imagina, olha só. mas a gente já tenta superar essas dificuldades. E eu super entendo essas pessoas, como eu falei para você. As hesitações, elas vêm com mais frequência. É. Nós temos pessoas públicas aí, que eu não sei nem se a gente pode falar, mas a gente tem pessoas, por serem públicas, né? Eu acho até que a gente pode. Mas a gente tem Eu já tô pessoas pensando em públicas, algumas aqui. que a gente vai ouvir o discurso delas e são muitos nés, então, Uhum. muitas pausas prolongadas, muitas hesitações e ficam. Então, tudo isso são características de rupturas dentro de um discurso. E aí ele pode ser um discurso desfluente, Sim. com o que eu falei para você, com o que a gente chama de rupturas gagas, né? Uhum. Ou, se tiver um percentual Incomum. É. muito grande de rupturas, aí ele já deixa de ser só desfluente, ele já passa a ser a gagueira mesmo. Perfeito. E é muito legal também a gente até falar da nossa área em relação a ser uma oratória treinável, Isso, não é? Muito perfeito. legal, porque assim, mesmo que não seja com a gagueira de fato, né, o diagnóstico, ele é gago, mas que você que tem dificuldade mesmo, né, de enfrentar aí o digital, né, de fazer uma apresentação, e você queira treinar a sua comunicação, tem excelentes fonoaudiólogos que fazem isso, que trabalham com É, isso. Eu gosto da oratória também, né? amo, Eu amo a oratória amo. também. Então, assim, é importante você procurar um profissional, porque essa comunicação, ela é treinável. Dou algumas palestras de oratória Não por é aí muito também. legal? E aí, é Uma área legal a muito gente boa. falar da oratória, porque a fluência é apenas um tópico dentro da oratória, Perfeito. né? Então, quando a gente trabalha com oratória, a gente trabalha com voz, com Uhum. fala,
com fluência, com articulação Com a específica, com melodia. melodia, entonação, Perfeito. com os movimentos do corpo, com linguagem corporal, tudo isso é oratória, Uhum. né? Olha como é E, legal. Vamos fazer um bate-bola por aqui. Não, favor, hein? calma, tá sendo gravado. Presta atenção. Olha como é legal a entonação, a melodia e a impostação que você faz numa simples palavra. Eu vou te falar a palavra bolo, Cris. Bolo. Eu quero que você fale ela alegre. Bolo! Muito bem. Uma interrogação. Bolo? Agora triste. Bolo. Uma surpresa. Bolo? Não é legal, Gente, eu tô quase gente? uma atriz. Excelente. Mas eu vou te dar Mas outro é, exemplo. é E um eu treino costumo. muito legal. É, muito legal. Esse treino é muito legal. E aí eu vou te dar um outro exemplo que eu costumo trabalhar também quando eu vou falar um pouco de oratória. Por exemplo, vou pegar a tua palavra bolo. Tá. E aí eu vou dizer assim pra ti: ontem eu comi um bolo de chocolate maravilhoso. Eu dei ênfase em quê? No No bolo. bolo. Eu quis te dizer que eu comi um bolo. Perfeito. Mas eu poderia ter te dito assim mesmo, ontem eu comi um bolo de chocolate. Eu Perfeito. quero te dizer que não é de laranja, não é de cenoura, foi um bolo de chocolate que foi um bolo. Eu acho que foi até da Da Lenoca. da Lenoca. Excelente. Ou eu Mas poderia te mudou dizer toda a tua assim ênfase. mesmo, eu tô super em dieta, sem comer açúcar há não sei quanto tempo, e eu vou dizer assim pra ti, ontem eu comi um bolo. Ó, pega ontem. Ou seja, acabou minha dieta. Acabou. Então, a Foi informação, ontem. ela muda. Aham. Totalmente. Completamente. E tudo Totalmente. isso a gente vê na oratória. E eu tive que usar entonação, eu tive que usar força, porque aí é intensidade, né? Onde que Uhum. eu jogo mais ar, onde que eu não jogo. Uhum. É frequência. Quando eu faço uma pergunta, que eu falo uma frequência mais ontem, você comeu um bolo que eu altero a frequência? Ontem o bolo não estava bom. Então, né? Perfeito. Então, frequência é muita coisa quando a gente lida com E é oratória, e a muito legal. fluência está no meio disso. Exatamente. E a forma como você imposta, você coloca a sua voz, você vai dar uma outra veracidade àquilo que você está falando. E, por exemplo, quando você vai falar, eu falo que tem duas vozes, né? Tem a voz daquela do peito que você imposta e você vem com muito mais seriedade, é algo que você está colocando. Esse celular, ele tem uma capa rosa. Esse celular, ele tem uma capa rosa. O quanto de O segurança você quanto de passa, né? segurança? Esse celular, ele tem uma capa rosa. Esse celular, ele tem uma capa rosa. A capa é preta, mas se você tá dizendo que é rosa, eu vou acreditar que é Eu vou rosa. acreditar que é rosa. Porque, né, eu estou falando de uma forma, então, assim, a forma como você fala e o movimento do seu corpo, da forma como você consegue impostar e colocar essa voz, é ela que vai passar toda a segurança necessária que você precisaria que estivesse passando no momento ali que você está, né, falando. E existe essa voz social, que é essa mais, né, tipo, você quer mais água? Aí você fala, quero, por favor. Você não vai me olhar e falar assim, quero, por favor. Né? É completamente diferente, é uma voz mais social, e essa daqui você não vai usar para fazer uma apresentação, essa vozinha, você não vai impor respeito no momento que Isso. você tá, por exemplo, nós mulheres numa mesa de só homens e você fazendo uma apresentação, né? Você vai ter que... Exatamente. Então, assim, E sabe o que existe é legal? técnicas... É que tudo isso que você está falando, essas técnicas, nós utilizamos na terapia de Eu gagueira. imaginei isso. Eu imaginei Então, isso. quando a gente trabalha com impostação vocal com o indivíduo que tem gagueira, justamente para ele encontrar qual é a frequência que para ele é mais confortável, em qual intensidade ele vai apresentar menos rupturas, ele vai também se sentir mais à vontade para falar com que público. Então, a terapia de gagueira, ela é uma terapia que ela é bem completa. E envolve técnicas vocais, técnicas articulatórias, técnicas de ritmo e entonação, que a gente trabalha com metrônomo, Uhum. porque o ritmo corporal tem tudo a ver com o ritmo de fala. E aí é uma característica legal também, importante da gente falar, que o indivíduo que tem gagueira, normalmente ele é um indivíduo meio Que não tem desengonçado, ritmo sabe? ali, Que não né? tem ritmo. Então, quando a gente dá uma aprumada no ritmo corporal, ele vai também ajustando o Perfeito. ritmo de fala. É por isso que muitos indicam dança, né? Também, Aula de dança. aulas de dança Uhum, também. uhum. Então, ela é uma terapia que precisa abraçar muitas estratégias de diferentes áreas, não só Hum, linguagem.
Não é só Perfeito. construir frase, construir texto, escrever, ler, não. Mas são técnicas vocais, técnicas de fala, técnicas de ritmo. Isso é muito legal. Muito legal, Muita né? variedade, né? Não tem o Muita, que né? não fazer. Você Perfeito. É por pode isso fazer também que é, tudo. é um tratamento a longo prazo. Isso. Porque aonde vai tá, onde dá certo alguma estratégia, você vai montando outras, né? Parecidas Exatamente. com aquela, ou então o dia a dia vai mudando, a rotina daquela pessoa vai mudando, Isso. outras dificuldades, outras pressões emocionais vão acontecendo e ele vai tendo que se remoldar, né, para de novo se autofacilitar, né? Então, Exatamente. não tem como ser realmente uma terapia com prazo, né? Porque eu sei que muitos pais chegam e falam assim, por quanto Quanto tempo? tempo? Né? Por quanto Não tempo tem vai como ficar na estimar. Não terapia? tem. Não tem como Não tem como estimar. estimar. Perfeito. E assim, outro mito e verdade, né, que eu te perguntei logo no início, mas eu acho que cabe de novo a gente voltar, que é sobre essa de repreensões ou de completar essa frase. Realmente, de fato, gera uma pressão emocional maior nessa criança que pode realmente afetar diretamente, novamente, essa piora da fluência Piora. dela, né? Piora significativamente. A criança, para ela conseguir falar o discurso dela completamente, ela precisa estar segura. Como a gente já falou algumas vezes aqui, ela sabe o que ela quer falar, mas só permite com que ela faça isso. Faça com que ela se torne autoconfiante, com que ela saiba que ela consegue, que ela pode, porque senão da próxima vez ela desiste, É. né? Então, não repreender, não tentar falar por ela, não tentar adivinhar o que ela quer falar. A maioria das vezes a gente não sabe o que a criança quer falar e fica tentando adivinhar, a E gente a pior, piora, nossa, ela vai ficar piora numa demais angústia. a coisa, né? Então, essas orientações do dia a dia que interferem é um passinho de cada vez, sabe? Uhum. Para ela ir criando essa autoconfiança, ela já é tão diferente dos outros. Por que que eu gaguejo? Por que que o meu colega não faz? Então, é um passinho todo dia. Então, se a gente contribui para esse ambiente mais acolhedor, tudo vai ficando mais fácil, vai fluindo com mais facilidade para ela também. Perfeito. Quando eu decidi pela fonoaudiologia, eu já tinha lido, eu lembro bem, eu tinha 16 anos de idade, eu estava no segundo ano do segundo grau, e li um livro que falava sobre a fonoaudiologia. E eu estava numa lanchonete perto da escola, no intervalo, e eu vi uma criança que na hora eu sempre falo que podia ser uma dificuldade auditiva ou podia ser uma dificuldade na fala, né? Ou em ambas, enfim. Mas que essa criança, ela estava muito provavelmente com a babá e ela apontava para alguma coisa que estava na vitrine dessa lanchonete, só que a babá ficava tipo, é o brigadeiro rosa, é o azul, é o verde, não sei o quê. E essa criança não conseguia. Por algum momento, por algum motivo, ela não conseguia se comunicar com ela e ela se desesperou de chorar Não. tanto. Então, assim, ou ela realmente não falava por problema auditivo, porque depois eu fui para essa área e fiquei lembrando dessa criança e ou ela não estava conseguindo, ela não conseguia falar que era o amarelo e ela apontava várias outras possibilidades e não chegava na que a criança queria. E isso dava um desespero Porque ela se nela, sentia nele, pressionada também e não conseguiu aí concluir. que ela não conseguia falar o que ela queria Isso. mesmo. Né? Então eu lembro que depois daquela cena que eu vi, essa criança devia ter em torno ali dos seus 4 anos de idade, pelo tamanho dela, eu fiquei pensativa no curso de fonoaudiologia e decidi ali pela fonoaudiologia, Graças a né? ela, nós temos hoje uma excelente Ai, fonoaudióloga. amo de Que paixão, bom. assim, e eu agradeço a todos os meus mentores, né, e pessoas que eu admiro, né, como você, que realmente me fortaleceram durante o curso, né, que me fortaleceram enquanto profissional, que realmente eu sei que na minha cidade eu tenho excelentes profissionais ao qual eu posso indicar, eu posso discutir um caso, nossa, é de uma grandeza, sabe, de ver o que a gente tem hoje numa ciência que é tão nova ainda, frente a várias outras, né, mas que a gente já tem excelentes profissionais e que 90% são de mulheres. Exatamente. E eu digo que é a gente se colocar no mercado pelo conhecimento mesmo. Você vê o quanto que a gente tem gente boa, né? Exatamente, que levantou a bandeira mesmo de Exatamente, que lutou fazer pela essa ciência fono, crescer, e isso, né? porque eu digo, não é um cabo de guerra, não é força, Não, não é eu sei mais, não, eu preciso mostrar, eu sei o que eu estou isso. fazendo, né? E Eu fazer faço a com diferença propriedade, fazer a mesmo. diferença na vida das pessoas. Eu acho que isso é Exatamente. muito legal. Muito, muito bacana. Então, assim,
pra gente finalizar esse nosso... Nossa, que a gente falou até de oratória aqui. Que maravilhoso, eu amei demais isso tudo. Eu Eu acho que a preciso gente vai fazer uma de terceira vez. oratória. Eu preciso só reforçar um pouquinho, Isa, a E questão aí, da sim. equipe mesmo. A gente precisa ter uma equipe multi. Uhum. Quando a gente fala, e a gente falou algumas vezes aqui, dessa criança ser fortalecida, dessa criança ser acolhida, para que é um sofrimento, a gagueira ela vai gerar diferentes sensações em cada indivíduo. Tem indivíduo que acha isso, leva essa graça para o Tem dia a até uma dia. aqui mesmo, né? Falar um pouco sobre os impactos da gagueira, Isso. né? E que ri junto com o amigo, que ri junto com a família, e que gaguejando ou não, ele tá falando, ele não tá nem aí. A gente tem vídeos hilários dele É, falando, e ele tem quer até uns que se apresentar colocam na e se internet, né? Que estão colocam fazendo e tudo. sucesso, é Mas a gente engraçado, tem enfim. aquele indivíduo que não trata assim e que sofre por isso. E eu acho muito importante falar do papel do psicólogo nesse momento da terapia também, sabe? Porque eu já trabalhei junto com uma psicóloga e os casos que nós atendemos juntas na época super deram certo. Que bom. Super deram certo, porque essa autoconfiança que o indivíduo que tem gagueira precisa ter, se a gente não tiver o auxílio deles, não adianta a gente dar um monte de técnica, um monte de estratégia que a gente não consegue. Então, não é algo emocional, não é algo psicológico. Não, Mas é o apoio do completamente psicólogo faz influenciado uma por diferença isso, né? muito grande no dia a dia. Maravilha. Quem mais você colocaria nessa equipe multi? E aí eu venho com professor e pedagogo na Perfeito. identificação, né? Na identificação precoce, porque eles estão ali com aquela criança todos os dias, especialmente na educação infantil, no início ali do fundamental. Então eu acho que eles são pessoas fundamentais também nesse início de tratamento e nessa condução do caso logo de início. Eles que podem identificar, Isso. né, de uma forma mais precoce, né, para procurar ajuda. Por isso que foi importante a gente ter falado que realmente diretores e professores, né, encaminhem esse episódio, né, para que outros professores e pedagogos se munam de informações acerca, né, da gagueira e de como de saber como lidar com ela, né? E principalmente de fazer campanhas dentro da escola, de Isso. levar um profissional para falar um pouco mais direto a Sim. profissionais, né, do dia a A dia da gente vê, pedagogia. a gente vê que quando a escola tem uma equipe técnica completa, e eu falo equipe técnica incluindo o fono educacional, né? Uhum. O psicólogo, o fono educacional, o pedagogo, é uma equipe técnica que orienta, que conduz os casos. A gente vê que a escola também é super bem amparada e bem monitorada nesse sentido. E o Sim. quanto que isso é importante para as crianças no dia a dia. E para os professores, que às vezes os professores também não sabem como lidar e ficam meio desesperados. É, Então, se a gente tem uma equipe técnica boa, já é um grande passo aí com nos certeza. E eu queria encaminhamentos. chamar a atenção de novo para a fonoaudiologia educacional, Isso. né? E eu já trouxe, né, também a Júlia Radarani Olha que bom, aqui, adoro. né? Volta aí no episódio com ela, porque foi um outro episódio muito legal, né? E fica o convite para assistir novamente ou assistir, né, sobre mais uma especialidade dentro da fonoaudiologia, Isso. mais uma subespecialidade dentro da fonoaudiologia. Importantíssimo. E que último recado você daria para os pais sobre a gagueira, Cris? Eu diria aos pais para que a gente, no momento em que a gente encontrasse esses primeiros sinais, que a gente enfrentasse isso com responsabilidade. E aí, quando eu falo da responsabilidade, eu vou voltar para o que é precoce, né? Para uma intervenção precoce, para a gente procurar o quanto antes os profissionais competentes para atuarem no caso, mas não espera o tempo passar, não. Eu acho que essa atuação, quanto antes ela acontece, a gente tem resultados muito positivos. Muito positivos. Quando a gente vai ficando e vai vendo que o tipo que as rupturas vão aumentando e que os bloqueios vão aumentando e que os movimentos associados vão aumentando, tudo vai piorando e tudo vai ficando mais difícil, né? E eu nem vou entrar na seara do emocional, do quanto que isso está interferindo no dia a dia dessa criança. Uhum, Mas eu diria para os pais, para que eles procurassem o quanto antes. maravilhoso. Gente, que sensacional esse primeiro episódio do ano de 2025, hein? Fala aí, já curtiram? Já comentaram? Não esquece de compartilhar. Foi tão pedido esse tema que é por isso que eu espero muito esse teu engajamento.
porque eu acho que vai fazer sentido para muitas famílias, todo mundo que tem criança em casa, mesmo que seja bebezinho ou tá ali na faixa etária que nós tanto comentamos aqui, entre 2 e 4 anos, 3, 4 anos de idade, vai fazer muito sentido, né, para professores também, para profissionais da área da pediatria. Então, encaminhe esse episódio para que a gente atinja o maior número de pessoas e leve mais informação, porque o nosso objetivo, como eu falo aqui no Pode Escutar, é exatamente disseminar teoria acerca do desenvolvimento infantil, para que não só o maternar seja mais leve, mas para quem trabalha realmente na área da pediatria ou na pedagogia, né, que saiba, que se muna realmente de informações, porque a gente já trouxe diversos profissionais de diversas áreas, sempre seguindo as tuas sugestões, né, para que a gente realmente entenda um pouquinho mais sobre cada fase do desenvolvimento do nosso filho. E essa foi uma muito, muito, muito pedida. Eu quero te agradecer novamente por brilhantemente compartilhar tanto conhecimento aqui nessa noite. E eu tenho certeza que quem te ouviu vai ficar com o coração mais aliviado ou vai ficar com o coração mais atento para procurar ajuda tão logo. Então, de novo, muitíssimo obrigada, minha amiga. Que seja a segunda e que venha a terceira, a quarta. Estaremos sempre à Quem manda você ser disposição do Pode multi. Escutar, viu? Eu que agradeço mais uma vez, fico muito feliz sempre de participar aqui e contribuir com esse projeto lindo. Você sabe o quanto que eu admiro você enquanto profissional e admiro o projeto também, que eu acho magnífico. Obrigada. Maravilhoso. Gente, até a próxima quarta-feira no nosso Pode Escutar, Pode Falar, às 19h30. Um beijo. Aê!